Hoje o Última Divisão vai começar um novo programa, Gigantes Adormecidos, que a gente vai contar histórias e personagens de times que já tiveram seus anos de glória e hoje estão um pouco em baixa. Nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre o Goiânia Esporte Clube, um clube fundado em 1938, teve altos, teve uma época muito vitoriosa, mas há 11 anos joga a segunda divisão de Goiânia. Isso acabou agora em 2019, quando o clube subiu para a primeira divisão. Eu conto o resto depois da vinheta. A história do Goiânia começa em 1938, mas vem de um pouco antes, 1936, quando funcionários públicos ali da cidade se reuniram para jogar futebol aos fins de semana e depois do expediente. Não vingou muito, mas parte daquele grupo criou um outro time, chamado Corinthians Goiano Futebol Clube, e ele sim foi o embrião oficial do Goiânia. Um detalhe curioso é que Pedro Ludovico Teixeira, um dos fundadores da cidade de Goiânia, também foi um dos fundadores do Goiânia. Aliás, o estádio Olímpico tem o nome dele por conta disso. Sem dúvida, o melhor período do Goiânia foi a primeira era do futebol goiano, que foi mais ou menos ali entre 44 e 60. Nesses 17 anos, o clube disputou todos esses anos a final do campeonato e venceu 12 vezes, fazendo 9 artilheiros. Em toda a sua história, o time conseguiu 14 títulos estaduais, sendo um pentacampeonato consecutivo, o primeiro da história do futebol goiano. O último título estadual do Goiânia, aliás, foi lá em 1974 e, coincidentemente, é próximo da data da inauguração do Serra Dourada, que foi em 1975. Foi aí que os polos se inverteram. O Goiânia não ganhou mais nada e o Goiás, que tinha 3 títulos até então, começou a ganhar tudo e hoje é o maior vencedor do estado. Outras participações relevantes do Goiânia, agora a nível regional e nacional, foram na Copa Brasil Central, que era um embrião da Copa Centro-Oeste, e também 4 participações na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, além de 2 participações na Copa do Brasil. Se por um lado o time teve seus anos de glória, também teve anos muito complicados. Por exemplo, na década de 90 ele teve licenciado por 2 vezes, ou seja, parou de jogar futebol, depois voltou. Nos anos 2000, especialmente em 2014, o time que já estava na segunda divisão quase caiu para a terceira divisão. Em 2015 o time ainda patinava na segunda divisão, mas conseguiu passar da primeira fase. A nota triste dessa campanha foi que os jogadores quase entraram em greve e atrasaram uma viagem para uma partida porque não tinham condições, não tinham recebido salário, não tinham condições ideais de treino, enfim, uma confusão. Como já dá para imaginar, a rivalidade regional, ali, local do Goiânia é muito grande. São 3 clássicos. O primeiro é o Gogô, Goiânia e Goiás, que já tem 200 partidas jogadas, com ampla vantagem do Goiás. Inclusive a partida mais recente aconteceu no Campeonato Goiano de 2019, da primeira divisão. Foi a primeira partida do torneio e o Goiás ganhou de 3-0. Outro clássico é o Clássico dos Opostos, e tem esse nome porque o Vila Nova, um dos envolvidos nesse clássico, era o time dos ricos, enquanto o Goiânia era o time dos pobres. Por fim, o último clássico é o Clássico Vovô, entre Goiânia e Atlético Goianiense. Tem esse nome, obviamente, porque os 2 clubes são muito antigos, foram criados mais ou menos na mesma época. O primeiro jogo entre essas equipes aconteceu em 1938 e em 1940, na Era de Ouro ali das 2 equipes, eles chegaram a fazer 5 finais. O Goiânia tem vários jogadores marcantes, alguns ídolos, e a gente vai destacar 3 aqui. Um deles é o Foca, atacante da década de 50, que conseguiu a proeza de ser artilheiro do Campeonato Goiano 3 vezes consecutivas, em 51, 52 e 53. Esse feito só foi igualado pelo Nonato no Campeonato Goiano de 2014, 15 e 16. Outro atacante marcante foi Elson Salsicha, muito veloz e raçudo, que marcou a época em 1950, especialmente no pentacampeonato consecutivo que o Goiânia conquistou. Ele foi artilheiro ainda em 1950 e 54. Por fim, outro nome agora mais conhecido e mais recente é do atacante Finazzi, que teve 2 passagens pelo Goiânia, uma em 99 e 2000, ali, 2001, e outra em 2012 e 2013. Entre elas, ele foi campeão pelo Vila Nova e pelo Goiás e ainda teve uma passagem marcante no Corinthians. Quanto ao futuro, a boa notícia é que o time está de volta à primeira divisão depois de 12 anos
patinando na segunda divisão. Aliás, em 2018 se classificou em terceiro lugar, nada muito marcante, mas o importante é que subiu de divisão. O jogador mais conhecido desse elenco do Goiânia para 2019 é o goleiro Márcio, que fez carreira no Atlético Goianiense e é bastante conhecido pelas cobranças de falta. Ele é o sexto maior goleiro artilheiro do mundo, com 34 gols. Ele tem hoje 37 anos de idade. De resto, o elenco não tem nomes muito famosos. Tem, por exemplo, uma aposta chamada Felipe Zucca, que foi muito bem na terceira divisão carioca, mas chega cercado de expectativas, não sabemos se vai concretizar ou não. O técnico dessa equipe é Arthur Neto, que tem uma carreira extensa, já passou por vários clubes, inclusive vários goianos ali, e ele foi campeão do campeonato estadual de Goiás em 2007 pelo Atlético Goianiense. Bom, esse foi o Gigantes Adormecidos sobre o Goiânia Esporte Clube. Esse é o primeiro programa e a gente convida você a mandar sugestões aí nos comentários. E antes de terminar o vídeo, 2 recadinhos super importantes para você ajudar o Última Divisão e ser ajudado também, que eu vou explicar. Primeiro, acesse vestiariofc.com.br. A Vestiário Company é a nossa parceira, tem essas camisas muito legais aqui. E se você colocar o cupom Última Divisão no fim da compra, tem desconto. Fora isso, tem o nosso Padrim, padrim.com.br/Última Divisão, várias categorias para você colaborar, desde muito pouco até bastante, todas elas são importantes e você concorre a prêmios em algumas delas. Dá uma olhada lá e continue compartilhando os nossos vídeos. Até a próxima, tchau, tchau!